Boa tarde. Neste vídeo, apresentaremos um estudo sobre as patologias em estruturas de madeira, com base no capítulo 4 do livro Patologia das Estruturas. O objetivo dessa apresentação é analisar os principais mecanismos de deteriorização da madeira, as manifestações patológicas mais frequentes, os métodos de diagnóstico e as formas de recuperação e prevenção dessas estruturas. A madeira é um dos materiais construtivos mais antigos utilizados pela humanidade e até hoje continua sendo amplamente empregado na construção civil, devido às suas propriedades mecânicas e à facilidade de execução e até ao bom desempenho estrutural. Mas por se tratar de um material natural e orgânico, a madeira está sujeita à degradação quando exposta a condições inadequadas e ao seu estado de conservação. Principais causas de deteriorização das estruturas de madeira podem ocorrer por meio da ação de agentes biológicos, físicos e químicos. Entre todos esses fatores, a umidade é apontada como a principal responsável pelo desenvolvimento das patologias. A presença constante de água ou elevados índices de umidade favorecem o aparecimento de fungos e acelera o processo de degradação da madeira. Ambientes mal ventilados, infiltrações, vazamentos e contato direto com o solo são situações que aumentam significativamente o risco de deteriorização. Quando a madeira absorve umidade excessiva, ocorre a alteração de suas propriedades físicas e mecânicas, reduzindo sua resistência estrutural e comprometendo sua durabilidade. Ataques biológicos. Fungos. O capítulo apresenta os fungos como um dos principais agentes biológicos responsáveis pela deteriorização da madeira. Esse organismo desenvolve-se em ambientes úmidos e utiliza os componentes da madeira como fonte de alimento. Os fungos podem causar desde alterações superficiais, como manchas e mudanças de coloração, até processos avançados de apodrecimento, comprometendo diretamente a capacidade resistente das peças estruturais. Entre os principais tipos de fungos mencionados estão os fungos cromógenos, responsáveis pela alteração da cor, e os fungos apodrecedores, que degradam a estrutura interna da madeira. Cupins e brocas. Outro problema amplamente abordado no capítulo é o ataque de insetos xilófagos, especialmente cupins e brocas. Esses insetos alimentam-se da madeira e formam galerias internas que reduzem significativamente a resistência das peças. Um aspecto importante é que, em muitos casos, o dano não é perceptível externamente. A peça pode aparentar boas condições superficiais, enquanto apresenta elevado grau de deteriorização interna. Esse tipo de patologia representa grande risco estrutural, principalmente em cobertura, vigas, pilares e elementos de apoio. Agentes físicos e químicos. Além dos agentes biológicos, o livro também analisa os agentes físicos e químicos que contribuem para o desgaste das estruturas de madeira. A radiação ultravioleta proveniente da exposição solar provoca o envelhecimento superficial, ressecamento e alteração da coloração da madeira. Com o passar do tempo, esse processo reduz a proteção natural do material. O calor excessivo e as variações de temperatura também influenciam diretamente o comportamento da madeira, provocando retrações e dilatações que favorecem o aparecimento de fissuras. E também, determinados produtos químicos podem degradar os componentes da madeira, especialmente quando há exposição prolongada a substâncias agressivas. Principais manifestações patológicas: fissuras e rachaduras. Já sobre as manifestações patológicas, as mais frequentes nas estruturas de madeira são as fissuras e rachaduras. Essas patologias geralmente ocorrem devido às variações de umidade e ao processo natural de retração da madeira. Quando a secagem ocorre de forma irregular, surgem tensões internas que provocam a abertura de fissuras. Embora algumas fissuras sejam superficiais, outras podem comprometer a estabilidade da estrutura, principalmente quando atingem regiões de ligação ou de apoio. Empenamento e deformações. Também temos os empenamentos e deformações excessivas das peças estruturais. O empenamento ocorre quando há deformação irregular das fibras de madeira, alterando sua geometria original. Esse problema pode ser causado por armazenamento inadequado, excesso de umidade ou variações térmicas. Essas deformações excessivas comprometem o funcionamento da estrutura e podem provocar deslocamentos, desalinhamentos e redistribuição inadequada dos esforços. Problemas nas ligações estruturais. Outro tema importante também são as falhas nas ligações estruturais. O uso inadequado de conectores, parafusos e encaixes pode provocar concentrações excessivas de tensão, favorecendo o surgimento de fedilhamentos próximos às ligações. Detalhes construtivos inadequados, apoios mal executados e erros de dimensionamento comprometem significativamente o desempenho estrutural.
Além disso, ligações mal projetadas podem dificultar a movimentação natural da madeira, causada pelas variações de umidade, aumentando o risco de fissuração. Diagnóstico das estruturas. Com relação ao diagnóstico, o capítulo enfatiza a importância das inspeções periódicas para a identificação precoce das patologias. A inspeção visual é apresentada como a primeira etapa da verificação estrutural. Por meio dela, é possível identificar manchas, fissuras, deformações, ataques biológicos e sinais de deteriorização. No entanto, muitos danos ocorrem internamente e não podem ser observados apenas visualmente. Por isso, são usados métodos de ensaios não destrutivos, como ultrassom, ondas de tensão e perfuração controlada. Essas técnicas ajudam e permitem avaliar as condições internas da madeira, sem causar danos significativos à estrutura, ajudando na identificação de vazios, regiões deterioradas e perda da resistência. Recuperação das estruturas. A recuperação das estruturas depende do nível de comprometimento identificado durante o diagnóstico, e as principais medidas corretivas são as eliminações das fontes de umidade, a substituição da peça deteriorada e a execução dos reforços estruturais, além de também a aplicação de tratamentos preservantes e produtos químicos destinados à proteção contra fungos e insetos. E em situações mais graves, pode até ser necessária a substituição completa dos elementos estruturais comprometidos ou corrompidos. Prevenção e manutenção. A prevenção é a forma mais eficiente de garantir a durabilidade das estruturas de madeira. Um projeto adequadamente elaborado, associado à proteção contra a umidade, ventilação adequada e manutenção periódica, reduz significativamente a ocorrência de patologias. A realização de inspeções regulares permite identificar problemas ainda em estágio inicial, evitando danos mais severos e reduzindo custos de recuperação. Concluímos, portanto, que as estruturas de madeira podem apresentar excelente desempenho estrutural, como vimos em casas antigas, em galpões e até em construções de fora do país. Porém, para esse excelente desempenho, é necessário que elas sejam corretamente projetadas, executadas e conservadas, mas a ação da umidade, dos agentes biológicos e das falhas construtivas podem comprometer significativamente sua resistência e sua segurança. E por fim, nós temos o checklist das estruturas de madeira da Diacom, ao qual nós vistoriamos os pilares e as vigas do primeiro pavimento da Diacom, ao qual foi encontrado um grau insatisfatório, um risco estrutural e deformações. A exposição ambiental é alta e o grau de urgência é prioridade 1. E a solução possível é substituir as peças danificadas ou fazer o tratamento das pragas e reforço estrutural. As imagens 1 e 2 mostram os pilares danificados com fissuras e as imagens 2 e 3 mostram as vigas ou as linhas danificadas e com também fissuras e deformações claras. E após as vistorias e análise das imagens, concluímos que deverá ser feita a substituição das peças ou fazer um reforço estrutural com tratamento contra essas pragas que estão deformando e danificando a estrutura. Obrigado pela atenção e esse foi nosso trabalho.